A gente, antes de querer preparar qualquer aluno, a gente precisa estar familiarizado com o exame, com a estrutura dele, com as questões, com o formato. A gente precisa estar familiarizado com o score. A gente precisa estar familiarizado com o timing. A gente precisa estar familiarizado com tudo. A gente tem que saber aquilo lá de cor, porque senão eu não serei um bom preparador para o meu aluno. Não serei. Por isso, eu preciso saber as opções de exame que tem, eu preciso saber o que tem no mercado, eu preciso conhecer esse aluno, eu preciso fazer uma boa análise de necessidades, eu preciso fazer um bom nivelamento com ele, porque aí sim eu vou poder traçar um cronograma de estudos e eu vou poder trabalhar assertivamente com esse aluno em busca do objetivo dele, que é a pontuação que ele procura. Eu tenho que saber a ordem em que o exame vai acontecer, a ordem em que as skills são avaliadas. Então, se começa pelo listening, se começa pelo reading, porque isso não muda, tá? Isso não muda. Isso daí é sempre a mesma coisa. Nos standardized tests, então, é padrão. Sempre vai ser assim. Eu vou começar pelo listening e o primeiro exercício de listening é uma conversation, não é uma lecture. Então, a gente já sabe o que esperar. Vocês têm que saber disso para poder passar para o seu aluno, para a hora que ele chegar, ele já está tranquilo. Aqui a gente tem start with a positive message, the highest tower is built one brick at a time. Então, o aluno que vem para exame, geralmente é um aluno muito ansioso. Ele é um aluno que vem, assim, desesperado. Geralmente, ele vai chegar com pouco tempo para se preparar. Ele não vai chegar para você 1 ano e meio, 2 anos antes. Abençoados são esses que vêm a nós com esse tempo que a gente tem de sobra para preparar, tá? Então, a gente não vai ter esse tempo hábil aí, que seria o ideal para preparar esse aluno. Isso responde uma pergunta lá em cima que alguém fez, não vou me lembrar quem foi, sobre adotar course books ou trabalhar com simulados. Eu, particularmente, não adoto course books para preparar alunos que têm um prazo menor de 6 meses, tá? Então, é uma dica, mas isso é uma coisa minha, tá bom? Priscila, macetes de reading, tá? Isso qualquer professor que vai preparar exames tem que estar familiarizado com as questões as estratégias de scanning and skimming. Tem aluno que, por exemplo, eu quando faço exames, eu prefiro passar primeiro pelo texto, rapidamente, e aí para as questões e voltar, tá? Tem gente que faz diferente, tem gente que vai nas questões primeiro e depois volta para o texto. Então, essas estruturas de scanning e skimming, vocês têm que saber para passar para o seu aluno, para que ele tenha o autoconhecimento de saber o que é que funciona para ele. Então, esse aluno que vai chegar para você muito ansioso, é importante que você coloque as cartas na mesa com ele, converse sobre prazos, converse sobre cronograma de estudos, sobre o que é esperado dele. Então, por exemplo, olha, para atingir essa pontuação, você vai ter que se dedicar em casa pelo menos 1 hora por dia, além do que a gente tem em sala de aula, tá? Preparatório de exame, gente, exige do aluno uma dedicação em casa muito maior do que qualquer outro tipo de curso. Esse aluno ele vai ter muito mais tempo de estudo em casa do que com a gente, tá? Com a gente, professor. Então, isso tem que estar bem alinhado, tem que estar bem claro para ele, porque senão o que vai acontecer? Aquilo que a gente conversou lá no começo. Esse aluno vai chegar e ele vai jogar a culpa em você se ele não passar. O seu tempo em sala de aula com ele é muito precioso para você colocar o aluno para fazer um simulado, tá? Então, eu não recomendo que você chegue para o aluno e fale assim, olha, hoje a tua aula vai ser a seguinte, a tua aula vai ser um simulado de reading, e aí você vai gastar ali 1 hora, 1 hora e meia, né? Você vai ficar fazendo o quê? Olhando para a cara dele enquanto ele faz um simulado? Gente, não, tá? O que a gente tem que fazer? Esse tipo de coisa vai para casa. Ele vai fazer em casa. O teu tempo em sala de aula com o aluno é para prepará-lo, para passar para ele o formato do exame, para passar para ele as estratégias. Então, isso é muito importante, tá? Jefferson, como é que o aluno estuda em casa, tá? Todo esse estudo em casa vai ser guiado por você.
Então, lá, quando eu comentei no mini curso sobre o cronograma de estudos, e depois eu vou entrar a fundo com vocês nisso, é que quando a gente faz esse cronograma com o aluno, a gente já passa o material para ele estudar em casa. Por quê? Você vai ter acesso a esses simulados, mas você não vai usar em sala de aula com ele. Então, você manda para ele fazer em casa. Uma coisa muito interessante que eu tenho feito com os meus alunos há algum tempo é permitir que eles corrijam o listening e o reading. Então, às vezes, eu passo para eles fazerem em casa e mando o gabarito para eles corrigirem. Por quê? Quando eles fazem isso, gente, eles fazem uma reanálise da marcação e das escolhas que eles fizeram. E muitas vezes eles percebem ali o que é que está acontecendo. Se foi algo que eles erraram por bobagem, por falta de atenção, se foi algo que eles estavam em dúvida entre duas alternativas e escolheram a alternativa errada, ou se é algo que de fato eles não sabiam, que passou ali despercebido e eles não sabiam mesmo. Então, isso cria um senso de awareness no aluno que é muito interessante. Como eu disse para vocês, principalmente o aluno de preparatório, ele é um aluno que ele tem que ter um autoconhecimento maior e ele tem que ser um protagonista maior no aprendizado dele do que um aluno regular. A outra questão, peça para os seus alunos anotarem as dúvidas que eles tiverem enquanto eles estiverem fazendo simulados em casa. Por quê? Essa questão de não perder tempo é muito importante. Então, o aluno já chega com a coisa pronta para você. Ele já chega com as dúvidas e a gente começa a treinar esse aluno, principalmente se ele for fazer os exames da família TOEFL, a questão de tomar nota. Porque um dos segredos do TOEFL é esse aluno tomar nota. Eles têm que anotar tudo, tudo, tudo. Eles têm que fazer anotação de tudo, em todas as sessões do exame. Então, um aluno que não é acostumado a note-taking, ele tem que trabalhar isso. E você, como professor, tem que trabalhar isso com ele também, tá? Karina, tá acabando. Segura aí um pouquinho, tá? Esse aqui é o nosso último slide. Aqui, eu acho essa uma das dicas mais importantes, que é você fazer slides das questões ou apresentar um simulado para ele, enfim, como você queira trabalhar isso, tá? E mostrar para o aluno como você escolheria uma resposta. Então, isso quer dizer que o que você faz é a forma que ele vai adotar? Não. Mas você pode guiar esse aluno quando ele está muito perdido. Então, o que acontece? Vocês podem mostrar para o aluno, como eu falei para vocês,